Por que investir no exterior? E qual é a grande diferença entre bancos, corretoras, offshores e trusts? Vem comigo que eu vou te ensinar. Aproveita e se inscreve no canal, dá um like e acesse a Carolina Cruz. Há 24 anos eu ensino os meus clientes ricos a ficarem mais ricos. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é o porquê tirar o nosso dinheiro do Brasil. É bem verdade que esse assunto virou meio modinha, mas eu quero dizer para vocês que eu já faço isso e já ensino os meus clientes ricos a fazerem isso há pelo menos 10 anos, tá? Enquanto ninguém ainda falava sobre isso. Então, assim, a gente tem muitos motivos para diversificar nossa economia e tirar o nosso dinheiro daqui. O principal é o risco país e a insegurança jurídica que a gente vive. Bom, a gente vive dentro de uma legislação a qual depende da interpretação de cada juiz. Depende de cada juiz a interpretação da lei. E isso deixa principalmente um empresário muito suscetível ao mercado, não é? Então a gente tem um país também ao qual a gente não confia a questão das nossas economias. Basta a gente falar também que o país, o Brasil, ele representa apenas 3% ou menos que 3% da economia global. Então quando eu deixo de investir o meu dinheiro lá fora, eu estou deixando de acessar 97% das oportunidades que eu posso colocar dentro da minha carteira de investimentos. Para você ter noção e a gente comparar a estabilidade e a segurança das moedas, o real, ele existe há 26, 27 anos. Ele é um jovem adulto perto do dólar. O dólar, ele existe há mais de 300 anos. Enquanto a gente teve aqui diversas moedas, cruzado, cruzeiro, unidade de real de valor, até realmente chegar ao plano real e criar algum tipo de estabilidade, o dólar sempre foi dólar, desde a Segunda Guerra Mundial. Aliás, isso é uma curiosidade. Você sabe como é que o dólar se tornou a principal moeda do mundo? Na Segunda Guerra Mundial, até ali, a Libra era a moeda mais forte. Quando houve o enfraquecimento da Inglaterra após a Segunda Guerra, em Bretton Woods foi assinado um acordo onde o dólar passou a ser a moeda de troca do mundo. E aí a gente entende hoje por que 60% das reservas dos bancos centrais de todos os continentes estão em dólar. Veja bem, preste bem atenção nessa informação. 60% das reservas dos bancos centrais de todos os continentes estão em dólar. Ou seja, se houver uma guerra mundial e se houver uma guerra da China contra os Estados Unidos, Rússia contra a Ucrânia, todos os continentes eles trocam e mantêm a sua estabilidade através de dólar, porque ela é considerada a reserva de valor. Então eu sempre falo que você ser rico em real é uma coisa, ser rico em dólar é outra. Mas existem muitas formas de a gente acessar o capital lá fora. E isso é uma grande dúvida da maior parte dos meus clientes investidores e é sobre isso também que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Qual é a grande diferença entre bancos nos Estados Unidos, corretoras, trusts e offshores? Existe bastante diferença e eu vou tentar aqui, de forma generalizada, claro, não é nada tão específico, a falar as principais entre elas, tá? Bom, primeiro que os bancos tradicionais como Citibank, Bank of America e tantos outros, eles vão te dar as opções bem conservadoras, onde você vai ficar realmente dentro da economia americana, ainda que os juros tenham subido bastante nos Estados Unidos, o máximo que você vai ter de conseguir de rendimento é em 3, 4% ao ano. E olhe lá, dentro dessas contas que a gente também chama de Save Account. E uma coisa também muito importante de você entender é o seguinte, nos Estados Unidos, cada estado, ele funciona como uma regulação, uma legislação própria, não é? Então a Califórnia é de uma forma, a Nova York é de uma forma, a Flórida é de outra. Mas em todos eles cobram impostos em caso de falecimento do investidor estrangeiro. Você tem até 60 mil dólares dentro da tua, digamos assim, do teu CPF, da tua conta, do teu ID, como isenção. Se for uma conta conjunta, 120 mil dólares. Passando disso, tudo que exceder esse limite, alguns estados americanos chegam a cobrar mais de 50% do valor para que os herdeiros possam ter acesso. Imagine você perder metade do seu patrimônio para que seus filhos possam ter acesso. Além de você ter pouco rendimento, porque você tem poucas opções dentro desses bancos. Aí a gente passa para as corretoras. As corretoras têm muitas famosas que hoje atendem os brasileiros, como Evony e tantas outras. Você já consegue ter bastante opção de investimento, a gente consegue fazer uma carteira muito mais diversificada, mas você morre na mesma questão, a questão de sucessão, falecimento. No caso do seu falecimento, da esposa, do marido, você tem um limite de até 60 mil dólares por investidor para você ficar isento.
tá bom? E aí, depois do banco e da corretora, que são as duas opções mais tradicionais, a gente vai falar algo agora que eu acho que somente os ricos sabem. E os ricos sabem disso há muito tempo. Agora o mercado está começando a descobrir esses segredos, que é ter uma offshore ou ter uma trust offshore. O que são essas plataformas? Bom, offshore, o termo offshore significa além da costa. Então, na verdade, tudo que se tem fora da sua jurisdição, que no caso é o Brasil. Então, se você abre uma conta lá fora, se você tem um patrimônio lá fora, você tem offshore. Mas a gente usa muito esse termo, né? Ele é mais usado para empresas abertas em paraísos fiscais. E aí é importante a gente falar que não há ilegalidade nenhuma em você ter uma conta, ter uma empresa ou uma conta dentro de um paraíso fiscal. A título de conhecimento, o paraíso fiscal, inclusive, não é nada ilícito e para o Brasil, para a Receita Federal do Brasil, é qualquer jurisdição que cobre menos de 20% de imposto, tá? Então, ainda que se cobre imposto abaixo de 20%, a nossa Receita já considera paraíso fiscal, que é o termo pejorativo para as jurisdições que têm otimização tributária. Então, assim, para ficar mais fácil a linguagem, eu vou colocar aqui exemplos de paraísos fiscais que todo mundo conhece. Dubai, Porto Rico, Mônaco, Panamá, tantos outros lugares que a gente pode acessar legalmente e ter uma conta investimento lá. E por que a gente teria isso? Porque a gente não paga impostos enquanto estrangeiros dentro desses lugares. Então a gente vai aplicar nossos recursos durante uma vida inteira, às vezes, e a gente vai estar tendo otimização tributária dos nossos impostos. Além disso, a gente tem uma segregação, a gente dá uma roupagem de blindagem do nosso patrimônio, porque é como se a gente tivesse aberto uma holding, uma empresa lá fora, onde a gente segrega, separa as nossas obrigações de pessoa física para pessoa jurídica, tá? Então você consegue ter a parte da sucessão e a parte de otimização, muito importante para os investidores dentro dessas duas estruturas. E aí eu já começo com a grande diferença para os bancos e para as corretoras, porque elas me dão muitas possibilidades. Mas o offshore, normalmente, ela é mais indicada para pessoas que trabalham lá fora. Por exemplo, pessoas que recebem de empresas lá fora, que trabalham para grandes empresas como a Apple e tantas outras empresas, e ao invés dessas empresas mandarem dinheiro para o Brasil, você normalmente abre uma offshore e você recebe por essa offshore. É uma forma de você fazer. É importante a gente lembrar que uma empresa lá fora tem os seus custos e, obviamente, seus custos em dólar, tá? Você precisa de contador, você precisa de uma série de coisas que é envolvida dentro de uma pessoa jurídica, mantidas anualmente em dólar. E, finalmente, a gente vai falar da Trust. A Trust Offshore nada mais é do que uma offshore, uma plataforma que te dá uma forma, né, que te dá otimização tributária, mas que funciona como um instrumento jurídico. A Trust, ela é um instrumento de fideicomício, que a gente chama. É um instrumento jurídico onde você passa a segurança, né, para uma outra instituição financeira, né, gerir e administrar o seu recurso e fazer a questão da sucessão patrimonial junto com a blindagem em caso do seu falecimento. Isso é muito utilizado desde a época antiga, desde a época dos feudais na Inglaterra, tá? Então é algo muito antigo, usado como instrumentação jurídica. É como se você colocasse o seu dinheiro dentro de um cofre, né? Coloca aí, produção, um cofrinho aqui agora para todo mundo entender, e botasse o seu dinheiro guardado todo dentro desse cofre e ninguém pudesse mexer, tá? É uma trust offshore. Então a gente faz a tua blindagem patrimonial, a gente faz a tua sucessão. Por que faz a sucessão? Porque no caso de falecimento, a trust, ela vira uma pólice de seguro, né? Um seguro de vida, tá? Então se esse dinheiro volta para o Brasil através dessa pólice, vocês sabem que seguro de vida no Brasil não é permitido tributar imposto de renda. Isso é regulação da SUSEP, né? A Superintendência de Seguros Privados no Brasil, que é uma autarquia do Ministério da Fazenda. Então, ela vira esse recurso que está aqui dentro, no caso de falecimento do investidor, vira uma pólice de seguro. Esse seguro é pago para a família e não tem nenhuma tributação de imposto. Eu também tenho otimização tributária. Enquanto o meu recurso está aplicado aqui, eu consigo ter otimização do pagamento desses dividendos, das coisas que eu tenho aqui dentro. Existem formas, a gente pode comprar diversos ETFs irlandeses, enfim, que te dá otimização tributária. E a blindagem patrimonial, né? A blindagem do seu patrimônio. Então, assim, essas são as 4 estruturas, tá? Que a gente pode acessar. Normalmente a gente senta com o cliente, entende o perfil do cliente, entende... Eu falo que eu formo um suitability, né? É uma palavra que a gente fala que é formar o perfil desse cliente para poder entender os propósitos dele e entender o que é que melhor se adequa. Mas eu posso dizer a você que é uma grande forma de proteger o seu dinheiro e de ganhar mais dinheiro dentro da economia mundial, porque a gente pode fazer uma carteira dentro dessas formas de estrutura e acessar toda a economia, inclusive o Brasil, se for o caso,
lá fora. É isso. Se você gostou desse vídeo, dê um like, curta, compartilhe e continue comigo.